Esse tipo de coisa que a gente faz, esses links, essas brincadeiras, né, do chefe outlookeiro, do segue anexo, né, da era anexozoica, é tudo para grudar um pouco mais na cabeça e a gente conseguir mudar mesmo de fato, né, porque a tecnologia está aí. O mais difícil é a gente usar, né, usar com consciência, né, e o que a gente tenta fazer aqui é explicar por que é bom, por que a forma como a gente ensina usar essa tecnologia vai fazer bem para vocês aí no trabalho. Então sejam bem-vindos, obrigado pela presença aí. É isso, Marcelo. Sejam bem-vindos mais uma vez. 2h26, acho que a gente pode começar, Pumps. O que você acha? Ah, eu acho que a gente já pode, Vitor, porque Tô vai liberado ter. para começar? Tá liberado. Porque a gente tem muito Então, ó, recurso, né? Pela frente pra mostrar ainda. muito recurso. Então, ó, tô compartilhando minha tela. Me avisa quando vocês estiverem vendo aí, Pumps. Estamos vendo. Estão vendo, né? Sejam bem-vindos, pessoal, Aulão 37, a nova era dos arquivos. Quem tá comigo aqui, time da Minutins em peso, além de mim, a Dudinha tá aqui. Dudinha vai ser nossa estrela. Duda, você vai ser a apresentadora, vai mostrar todos os recursos, vai desmistificar essa questão da era nexozoica. A galera vai entender um pouquinho mais do que a gente está falando. O Pumps também está aqui comigo. O Pumps está sempre no chat aqui. Quem quiser mandar alguma dúvida, alguma coisa, o Pumps está lá para responder. Marcelo também aqui, sempre fazendo comentários, ajudando bastante a falar um pouquinho sobre cultura, que é uma das coisas mais importantes, principalmente quando a gente fala de arquivos. E para quem já conhece a Minutinho, sabe que também o Diegão tá sempre com a gente, mas ó, o Diegão tá com uma pedra aqui na cabeça. A gente até fez uma brincadeira. O Diegão tá de férias, então está descansando bastante, mas normalmente ele é o facilitador para quem segue bastante a Minutins. Hoje eu estou aqui no papel dele, não sou tão bom quanto ele fazendo a facilitação, mas Pumps, eu prometo que eu vou tentar não deixar a peteca cair aqui, tá? Boa, Vitor. E normalmente é o Diegão que faz isso, né? Mas eu tenho que fazer um jabazinho, ô Pumps. Se até agora a OpenAI vai fazer isso no chat GPT, por que a Minutins não vai fazer, né? Um jabazinho. Para quem já conhece a Minutins, para quem não conhece também, pessoal, a Minutins sempre faz esses aulões abertos para vocês conhecerem nosso conteúdo. Como o Marcelo falou, é uma forma diferente de ensinar. A gente sempre tenta fazer brincadeiras, trazer de forma leve, tá? E o que a gente traz aqui na Minutins, pessoal? A gente tem programa de educação, então a gente tem programas de treinamento, como Te Inspira, onde a gente prepara as empresas e prepara os times para liderar o futuro do trabalho através da colaboração e da comunicação. Tem muita gente aqui que já fez o Te Inspira, né? O PV tá por aqui, não pode mentir, é um programa muito, muito legal, tá? Quem quiser conhecer um pouquinho mais, o Pumps vai deixar aqui um link da agenda do Diego. O Diego tá de férias, mas daqui 10 dias ele tá disponível, é só marcar um papo com ele. E se for muito urgente, Pumps, manda meu e-mail, o pessoal marca direto comigo por e-mail. Além do programa de educação aqui do Te Inspira, a gente tem aprendizado contínuo, a gente tem uma plataforma de aprendizado, a Minutins Lab. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais também, fala com a gente. E Pumps, tem uma novidade, na verdade não é tão novidade, a gente já tem falado isso há muito tempo, né? Para quem já conhece um pouquinho aqui da Minutins, sabe que além da Minutins, a gente tem a Solo Tecnologia, nossa área de ITSM, onde a gente faz gestão de TI e ITSM em clientes. E a gente está com produtos novos de consultoria e gestão de Microsoft 365. Então, o que a gente tenta fazer, Pumps? A gente pega a expertise técnica da Solo e a alma transformadora da Minutins para as empresas que buscam um TI moderno e atual. A gente sabe que hoje em dia é muito difícil encontrar um TI moderno, Pumps. Muito difícil. O TI está na era nexozoica, Pumps. Se o seu TI está na era nexozoica, aí é hora de chamar a Minutins e a Solo, né, Pumps? É isso aí, Vitor. Beleza? Bom, jabazinho feito, Pumps. Combinados aqui rápidos do nosso aulão. O nosso aulão vai ter até 1h30 de duração, tá? Então, normalmente tem 1h30, porque tem dúvidas, tem algumas coisas que a gente sempre fala, então 1h30 de duração. A gente vai desligar câmeras e microfones, pessoal, porque a gente vai focar bastante aqui no conteúdo, tá? Então a gente vai liberar os microfones e as câmeras apenas no final do aulão para quem quiser falar. E a gente vai pedir para vocês mandarem perguntas, dúvidas e até coisas que vocês queiram falar no chat. A gente manda no chat, o Pump está aqui, ele vai respondendo vocês, tá? Então o chat está liberadíssimo, Pumps. Outra coisa, utilizem as reações do Teams. Ó, tô aqui no meu Teams aberto, Pumps. A gente gosta que a galera reaja, mande coração, mande uma curtida pra gente saber o que vocês estão achando. Então, sempre reajam aqui durante o conteúdo. A gente vai saber o que vocês estão, o que foi legal, o que não foi. Fiquem à vontade para isso.
E uma coisa importantíssima, novidade, Pumps, o gerente ficou maluco. Antigamente, os nossos aulões eram liberados apenas para quem assinava a nossa plataforma de conteúdo. Só que a gente ficou maluco e vai abrir para todo mundo, Pumps. É novidade, gravação e material de apoio disponíveis para todo mundo gratuitamente ao final do aulão. Vai estar na nossa bio lá no Instagram. Então fiquem de olho, pessoal. Estará liberado. O gerente ficou louco. Não sei se é a Copa do Mundo, o que acontece, Pumps, mas estamos malucos, vamos liberar para todo mundo. É a nova era, Vic. O É gerente a também nova tá era. entrando na nova era. O gerente ficou maluco. Olha aí, Beleza? assim que você falou da gravação, de 80 caiu um. Ó, dois já foram embora que vão assistir a gravação. Isso aqui é um tiro no pé. Marcelo, mas ao vivo é muito melhor, porque pode falar com a gente, é muito melhor. Então, fiquem ligados até o final do aulão. E é isso. Bom, bora começar. Dudinha, eu quero começar aqui. Você me permite, você que vai ser a estrela, você me permite fazer uma brevíssima introdução do aulão? Fique à vontade, Vic. A palavra é sua. Tá, normalmente o Diego ele sempre faz uma pausa de 30 segundos aqui com a galera, né? Até, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Eu até esqueci de fazer uma coisinha. Espera só um pouquinho. Vou recompartilhar minha tela porque eu esqueci de uma coisa muito importante, Duda. Muito importante mesmo. Vocês estão vendo minha tela agora? Estamos. Estão vendo? Queria fazer uma pausa aqui, ó. Não sei se vocês estão ouvindo isso aqui, ó. Estão ouvindo? Duda, estou ouvindo aqui, nessa reunião, muitos dinossauros. Muita gente que vive na era anexozoica, Duda. E o que é a era anexozoica? Pode parecer uma era muito, muito distante, mas eu vou te falar. Tem muitas empresas, muitas equipes que ainda vivem nessa era. É aquela era onde as pessoas trocam arquivos em anexo. Vou te falar uma coisa, Duda. Eu não sou tão velho, tá? Eu não sou geração Z, mas eu também não sou tão velho. Porém, eu sei que desde a década de 90, eu vou te falar uma coisa, para o pessoal mais velho, pode me mandar no chat se eu estiver errado. Desde a década de 90, como que as pessoas trabalhavam com o computador? Lá desde 90, vou pegar o Windows 95. Nas empresas, as pessoas tinham, na verdade, duas coisinhas ali, né? Você tinha um e-mail para se comunicar, normalmente era assim, um e-mail para comunicação, e você tinha um servidorzinho de arquivos, né? Então eram dois contextos completamente separados. E quando a gente tentava juntar comunicação com arquivos, qual que era a frase que a galera usava? A famosíssima, segue em anexo. Por que as pessoas, Duda, tentavam juntar, usavam essa frase? Essa frase é usada porque a gente tentava juntar contextos completamente diferentes. E é por isso que a gente usava isso. Só que passados mais de 30, 40 anos, eu vou te falar, hoje existem dezenas de ferramentas que fazem com que a gente consiga trabalhar de uma forma muito mais fluida, só que tem muita gente que ainda vive na era anexozoica. Eu vou te falar, essa era dos anexos, Duda, pode não parecer, mas ela cria bloqueios invisíveis na colaboração. A informação ela trafega com muito mais lentidão. A gente não percebe, mas causa diversos problemas de colaboração. Concorda comigo ou não concorda, Pamps e Duda? Eu Concordo, concordo. com certeza. Concorda, né? E eu vou te falar, mas tem gente que tá aqui e fala, não, eu sou moderninho, eu não vivo na era anexozoica. Eu já estou na nuvem, na famosa nuvem. Ah, eu estou na nuvem, eu uso SharePoint. E eu vou te falar uma coisa importante. Para essa galera que fala que tá já tá mais moderninha. Olha, eu só não vou falar nada, eu só vou mandar um som, ó. Essa galera acha que saiu da era anexozoica. Essa galera não saiu da era anexozoica. Sabe por que essa galera não saiu? Porque a galera foi pro SharePoint, mas o que eles estão fazendo? Eles criam aquelas famosas pastinhas. Sabe aquelas pastinhas que você entra lá no SharePoint? E aí você tem ali departamento, aí você entra no departamento, tem projeto, aí você entra por tem cliente. Quando você vai ver, tem a sub da sub da sub da sub da sub da sub da... E você nem consegue mais saber onde está o arquivo. E eu tenho certeza que todo mundo que fala que é moderno, muita gente ainda trabalha com pastinhas. E uma coisa que a gente sempre fala aqui na Minutinhos, pessoal, negócios hoje em dia não cabem mais em árvores de pastas e arquivos. Eu não estou falando, nós não vamos falar para vocês para não criarem pastinhas, não é isso. Mas o que a gente vê é que muitas empresas, muitas equipes organizam seus processos, organizam sua colaboração pensando numa estrutura hierárquica de pastas. Quando a gente faz isso, a gente também cria bloqueios invisíveis para a colaboração, Duda. Concorda ou não concorda? Concordo. Porque o arquivo na nuvem sem contexto,
ele continua sendo um arquivo perdido. A gente não dá contexto para ele. O tempo passa, mas os hábitos continuam iguais, Dudinha. E eu vou te falar, vamos mudar, vamos acabar com essa era nexozoica, vamos jogar uma pedra em tudo. Vamos mudar a Vicky, inclusive. Olha, você não consegue ver porque você está apresentando, mas o Ah, chat aqui tá uma loucura. tá uma É gente que loucura? manda arquivo sem anexo, é gente que vai lá no SharePoint, baixa o arquivo pro computador, depois recompartilha outra cópia do arquivo. Tá uma loucura isso aqui. Bom, mas Duda, nós vamos mostrar as ferramentas, mas eu queria fazer uma pergunta para a galera honesta. Eu queria que o Pumps lançasse uma votação aqui para a galera, só para a gente saber, porque você vai apresentar algumas ferramentas para a gente, não vai? Eu queria saber se o pessoal conhece essas ferramentas. Pode ser? Pode ser, com Opa, certeza. já Pumps, vou solta lançar aqui. essa votação. Lança essa votação. O que a gente quer saber? A gente quer saber se você sabe a diferença do OneDrive para o SharePoint. Eu sei que é uma pergunta básica, né? Mas eu queria saber aí. E aí, Pumps, você sabe a diferença? Olha, Vitor, eu sigo a Minutins e eu É. sei a diferença. Eu tô na nova era dos arquivos, né? Mas será que a galera que tá assistindo aqui sabe essa diferença, Vitor? Eu não vou falar agora, eu vou deixar isso para Dudinha. Duda, mostra pra gente, começa a mostrar um pouquinho, vamos desmistificar a era anexozoica. Bora lá, é contigo, compartilha, você é a estrela. Bora lá que eu vi que tem gente que ainda não sabe onde começa, né, um e termina o outro. Então, para a gente deixar isso bem claro, né, e começar a falar aí sobre a nossa nova era dos arquivos, eu vou começar falando com vocês sobre o OneDrive e o SharePoint, tá? Então, a ideia, igual eu falei, é a gente começar pelo simples, tá? Para mudar a forma de trabalho, primeiro a gente entende onde as coisas moram dentro da nossa nuvem, tá? Então, o primeiro lugar que eu vou mostrar para vocês é o OneDrive, tá? Então, o que é o OneDrive? O OneDrive, ele é o nosso repositório pessoal. Ele funciona como uma gaveta pessoal de arquivos, tá? Por padrão, só você vê o que está dentro dele. Ele é só seu. E é onde você guarda aí seus rascunhos, seus arquivos em andamento, coisas que ainda não são do seu time, tá? Então, ele é como se fosse ali o seu computador, só que online, né? Seguro e acessível de qualquer lugar. O OneDrive, tá? E aí a gente tem aqui o SharePoint, que parece a mesma coisa, mas é diferente, tá? Por quê? Porque o SharePoint é o nosso repositório do time. Então aqui é onde fica todo o trabalho do time, onde o trabalho que o time fez mora, tá? Então ele não pertence só a uma pessoa, ele pertence a um grupo de pessoas. E normalmente os arquivos que estão dentro do SharePoint, eles estão ligados a um projeto, um departamento, né? Um canal do Teams. Então, beleza? Entendemos agora o básico. Espero que tenha ficado claro aí para quem não sabe, né? Arquivo pessoal de um lado, arquivo de time do outro. E vamos dar, né, o nosso próximo passo, que aí sim, agora eu quero dar boas-vindas para vocês à nossa nova era dos arquivos, tá? Então, a partir de agora, a gente vai partir para nossa expedição numa nova era, tá? Onde conversa e arquivo vivem no mesmo lugar, tá? Que nada mais é o lugar onde o trabalho está acontecendo, tá? Então, para a gente começar essa nossa expedição, e indo direto para a parte prática, a gente vai ver uma chuva de recursos. Eu vou mostrar vários recursos legais aqui numa nova era dos arquivos para vocês, tá? Então, para a gente começar, né, nessa parte prática, eu preciso compartilhar um arquivo do aulão de hoje com o Pumps, né? E pensando aí na colaboração que a gente pode ter ao redor desse arquivo, na visibilidade que eu posso dar para ele, eu vou compartilhar esse arquivo direto dentro do Teams. Vou até abrir meu Teams aqui já para a gente ver por onde a gente vai fazer isso. Então, aqui Dentro está do Teams, Duda? Eu dentro do pensei que Teams. você ia abrir o Outlook agora e Não, é ia me dentro do anexar o arquivo e me mandar por e-mail. Agora que a gente vai ver, Pumps, a diferença entre anexar arquivo e mandar um segue em anexo por e-mail, tá? Boa. Agora é a hora. E eu não vou compartilhar por um chat, tá, gente? Eu vou compartilhar por um canal do Teams. O que que eu fiz aqui? Eu me dei ao luxo de criar uma equipe só para a gente poder fazer, né, as demonstrações do nosso aulão, tá? Então aqui eu criei a equipe A Nova Era dos Arquivos. E eu tenho 3 canais, tá? Que é autonomia, colaboração e contexto, que nada mais são do que 3 benefícios que a nova era dos arquivos vai trazer para vocês, tá? Vai gerar mais autonomia aí no time de vocês, usando esses recursos, fazendo da forma estruturada que a gente vai mostrar para vocês hoje. Vai gerar mais colaboração do time e vai trazer mais
contexto. Então, guardem esses 3 benefícios, porque a gente vai falar bastante sobre eles aí no decorrer do aulão. Agora, eu vou usar esse nosso canal aqui de colaboração para compartilhar, né, o arquivo que eu falei para vocês que eu ia compartilhar com o Pamplona, tá? E eu vou compartilhar dentro do canal porque, além do Pumps, estão fazendo comigo esse aulão o Victor e o Marcelo, né? Então, ao invés de enviar um e-mail, né, com um Word em anexo, eu vou compartilhar o arquivo aqui para que todo mundo consiga contribuir comigo, tá? Então, eu tenho uma colinha aqui do post que eu vou fazer. Então, eu vou começar aqui o nosso post, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é dar um título para esse nosso post, né? Eu vou deixar bem claro aqui que são informações do nosso aulão 37, que é esse de hoje, né? E aqui, o que eu posso fazer para chamar atenção para essas informações que eu vou postar? Eu posso usar o arroba do nosso canal, né? Mencionar o nosso canal. Então, eu vou colocar aqui arroba colaboração e as pessoas que estão participando deste canal vão receber aí notificação desse post, tá? Então, aqui eu vou dar um espacinho e vou colar aqui o que vai vir nesse nosso post, tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Ao invés de enviar o arquivo no e-mail, né, com o Word em anexo, eu vou compartilhar o documento aqui para que todos contribuam. Para que todos contribuam. Tá? Também vou deixar informações importantes sobre o aulão. Acontecerá no dia 28/5, às 14h20, que é hoje, né, agora, neste momento. Participarão a Duda, o Marcelo, o Pamplona e o Vic. Será um aulão aberto, todos poderão participar e o link do evento vai ser disponibilizado conforme as inscrições nesse Forms aqui, né? Então, aqui é o Forms que muita gente se inscreveu para conseguir receber o link aí por e-mail, né? Desse nosso aulão que está acontecendo agora. Então, eu vou fechar aqui essa caixinha. E agora sim, né? Eu vou anexar... Opa, peraí. Eu vou anexar aqui o nosso documento Word que eu precisava compartilhar com o Pamplona. Como é que eu faço isso? Acredito que a maioria das pessoas saiba, né? Mas é nesse mais aqui. A gente vem em anexar. Só se ele quiser carregar. Aí, carregou. Anexar arquivo. E aqui eu vou carregar do meu dispositivo, tá? Foi um arquivo que eu fiz aqui no meu dispositivo. E agora sim eu vou carregar aqui para dentro. Então, eu vou colocar em abrir, tá? E aqui eu vou postar, né? E agora todas as pessoas do meu time aí que vão participar do aulão vão poder visitar esse arquivo, contribuir e consultar ele futuramente também, e essas informações também, tá? Então, o que acontece quando eu anexo, né, um arquivo aqui na minha postagem? Ele fica atrelado ao meu canal, tá? E automaticamente ele vem parar nessa aba aqui de compartilhado, tá? Então, aqui todos os links e arquivos que forem compartilhados em postagens dentro desse canal, vem parar nessa aba de compartilhado, tá? Então, tá aqui, né, esse nosso arquivo. E sabe mais, Vic, Pumps e Marcelo, onde esse arquivo ficou atrelado? Ele ficou atrelado lá no nosso SharePoint, tá? Lá no nosso SharePoint da nossa organização. Porque lembra que eu falei para vocês que o SharePoint era o repositório do time, né? Os arquivos do time iam para lá? Isso acontece porque quando a gente cria uma equipe no Teams com seus respectivos canais, ele usa o SharePoint como repositório, tá? Então, essa guia aqui, essa aba, né, de compartilhado, ela nada mais é do que como se fosse o nosso SharePoint aqui dentro do Teams, tá? Referente a esse canal aqui. Oi! Então, você está querendo me dizer que o repositório em equipe moderno nada mais são do que os canais do Teams na guia compartilhado. É isso que você está me dizendo? Exatamente, Vicky. E daí aqui fica um atalho bonito dentro do Teams, né? Com daí todos os arquivos. E a relação, então, do SharePoint com o Teams é que todo canal ele tem a guia compartilhado, que nada mais é do que o repositório do Teams. Então, o repositório do SharePoint. Então, você pode ver tanto pelo SharePoint quanto pela guia compartilhado, é isso? Exatamente, é isso que eu quero mostrar para vocês, ó. Vindo aqui nesses 3 pontinhos, a gente consegue abrir o arquivo também lá pelo SharePoint, olha só. E daí ele vai abrir aqui, tá? E aqui tá a nossa pasta, né, da nova era dos arquivos lá dentro do SharePoint, e aqui tá a do nosso canal colaboração. Então tá aqui também, tá? Dentro do nosso SharePoint. Acessível tanto do Teams quanto ali pelo SharePoint. Aí aqui, Vicky, agora, né, além de eu ter aberto um espaço aí para deixar esse arquivo em evidência aqui na nossa publicação, eu consigo compartilhar esse arquivo de outras formas, agora que ele já está aqui dentro do meu canal, né? Então, para a gente compartilhar esse arquivo, agora que ele já está aqui dentro do nosso canal, como é que a gente faz? A gente pode vir direto nesse botão aqui de compartilhar, né? Ou 3 pontinhos, e vem aqui em compartilhar também. Aí aqui,
a gente tem algumas opções muito legais na hora de compartilhar um arquivo. Eu acho que a maioria das pessoas nem sabe que existe essa opção de poder mexer nas configurações de um compartilhamento, tá? Então aqui a gente vem nessa engrenagem, tá? E a gente abre aqui algumas opções para a gente ver para quem vai funcionar esse link que a gente vai compartilhar, tá? Então aqui, por padrão, quando a gente cria uma equipe aí com seus canais aqui dentro do Teams, ele vem liberado para que a gente consiga mandar esses links do nosso canal para fora da nossa organização, tá? Mas pode ser que a organização de vocês, que vocês vão entrar aí para compartilhar e vão ver que não aparece essa opção, tá? De compartilhar com qualquer pessoa. Porque daí geralmente o TI dá uma bloqueadinha aí, né? Para que não fique espalhando arquivo para fora da organização. Mas é totalmente configurável essa parte, tá? Então aqui a gente tem essas opções, né, de compartilhar esse arquivo com pessoas de fora da minha organização, com pessoas da minha organização, somente com pessoas com acesso existente, com pessoas que eu já compartilhei, ou pessoas que eu escolho, tá, com quem eu vou compartilhar esse arquivo. Eu vou deixar nesse aqui com alguém pra gente ver mais opções que tem aqui embaixo, tá? A gente tem aqui mais configurações. Aí aqui eu vou dizer se a pessoa ela pode editar o meu arquivo e fazer alterações, tá? Eu vou dizer se ela pode revisar, né? Se ela pode ver o arquivo e sugerir algumas alterações. Ela não vai mexer no arquivo, ela vai sugerir alterações. Eu posso escolher se ela pode só exibir, tá? Então, tipo, ela pode exibir e baixar o arquivo ali se ela quiser, tá? Ela não pode fazer alterações. E aqui ela não pode baixar, ela pode ler, mas ela não pode fazer nada. Não pode alterar, não pode fazer nada. Ela só pode baixar, ela só pode ver o que está dentro desse arquivo, tá? Aqui a gente tem uma outra configuração que é muito legal, tá? É inclusive uma boa prática para quem for compartilhar arquivo com pessoas fora da organização, que é colocar uma data para expirar o link que a gente disponibilizou para a pessoa, tá? Então aqui eu preciso mandar esse link para uma pessoa que está fora da minha organização e ela tem uma semana só para ler esse arquivo, tá? Então eu vou colocar aqui que daqui uma semana vai expirar o link, ela não vai mais conseguir entrar, tá? Consigo colocar para bastante, jogar para bastante tempo para frente, se eu quiser, ó, daqui 6 meses, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a pessoa tem 6 meses para entrar nesse arquivo, fazer as alterações, né, fazer o que precisa ali dentro do arquivo. E outra boa prática que a gente tem, né, quando a gente vai compartilhar aí com pessoas de fora, é conseguir colocar uma senha para poder acessar esse arquivo, tá? Essa aqui é uma configuração legal que o TI, ó, acha top. Usem bastante se vocês forem compartilhar com pessoas de fora, tá? Esse arquivo aqui. Então, eu vou aplicar aqui as minhas configurações. Aqui é só eu copiar o link. Aí, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar esse link e, em vez de eu ir lá e anexar esse arquivo, uma cópia desse arquivo, né? Porque se eu venho aqui e subo o arquivo aqui dentro do meu computador, igual eu fiz, né? Dentro do canal, e depois eu vou lá no meu e-mail e eu mando em anexo, trazendo do meu computador de novo, eu vou estar criando uma cópia aqui, eu vou estar criando uma cópia que eu vou estar enviando lá em anexo. Então, é o mesmo conteúdo de arquivo, mas são dois arquivos diferentes. Um que eu vou estar enviando aqui no canal e outro que eu vou estar enviando lá no meu segue em anexo, tá? Então, o que que eu posso fazer? Eu venho aqui, né, faço essas configurações aí do meu link para poder compartilhar esse arquivo. Copio o link, vou lá no meu e-mail, em vez de eu colocar o arquivo em anexo, eu compartilho o link, tá, desse arquivo que já tá aqui dentro do meu canal, tá? Que sempre vai ter só essa única versão que todo mundo vai trabalhar aqui dentro do meu canal, tá? Ô Duda, então você Oi. está querendo me dizer que se eu for mandar para uma pessoa externa, principalmente, eu posso mandar um link de um arquivo e caso eu altere esse arquivo, eu não preciso ficar reenviando o arquivo. Eu simplesmente altero e a pessoa vai ter acesso à versão alterada. E a mesma coisa se eu quiser colaborar com uma pessoa externa ou até interna. Eu mando o link, a pessoa mexe, o salvamento é em cima do mesmo arquivo. Eu não tenho aquela versão 1, versão 2, uma porrada de versão voltando. É isso mesmo? Exatamente. Exatamente, Vi, que a gente trabalha em cima, né, do mesmo arquivo, sem ter que ficar depois juntando aí o que cada um colocou de novo dentro do arquivo. Outra forma que a gente tem de compartilhar, né? Aí, digamos que uma pessoa aí da minha equipe venha pedir o Pamplona, né? Não viu que eu mandei não viu que eu fiz essa publicação no canal e veio me pedir esse arquivo aí lá no chat, né? O que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, em vez de só enviar, né, para ele lá o arquivo no chat, eu venho aqui e copio,
né? Eu venho aqui, perdão, no canal, tá? E copio o link, tá? Desta publicação onde eu tenho o arquivo e onde eu tenho mais informações, tá? E mando lá no chat, daí sim, pro Pumps, o link dessa publicação inteira, tá? Por que que eu não vou lá, igual eu falei, e envio só o arquivo para ele de uma vez lá no nosso chat, né? Por que que eu não só falo para ele o caminho para ele achar dentro do canal esse arquivo? Porque aqui eu abri um espaço para ele e outras pessoas conseguirem colaborar comigo, né? E ele também consegue ver as outras informações que eu coloquei além do arquivo que ele me pediu, né? Então, de novo, a gente abriu um espaço para colaboração, tá? E a gente criou mais autonomia, tá? Porque as pessoas podem vir consultar as informações, né? E adquirir esse costume de vir consultar as informações que elas têm à disposição, tá? Ao invés de ficar pedindo para os outros lá no chat e às vezes causando interrupções do trabalho e no dia a dia das pessoas só para pedir uma informação que já tem um lugar para estar, tá? Então, beleza? Agora, para a gente passar para o nosso próximo tópico, eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Quem sabia que a gente pode criar arquivos e documentos por aqui também dentro de um canal? Mandem aí pra gente, pra mim, no caso, no chat, né? Aí o Vic, o Marcelo e o Pumps vão ficar de olho, né? Pra ver quem que sabia que dá pra fazer isso. Mas Reaja aqui com nessa... joia aí, ó. Ó, já o Danilo já falou que não sabia, a Marina falou que sabia. A galera, normalmente, vou te falar, Duda, muita gente não sabe. Aí o pessoal fica ainda salvando arquivinho no computador, em vez de jogar aí direto. Acredita nisso? Exatamente. Igual você falou, né, Vic? Parece meio besta, né? Mas é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe que dá pra fazer. Eu acho que Então, vazou um áudio. Acho que vazou, mas beleza. pode continuar. Então, vindo aqui, tá? A gente estava aqui, né? Nessa nossa aba de postagem. Vindo aqui nessa aba de compartilhado, a gente consegue começar a criar arquivos a partir do nosso canal, tá? Vou criar aqui para vocês verem, ó. Vou clicar no novo e vou abrir. Tem várias opções aqui, tá? Pra gente começar a criar alguma coisa no Excel, PowerPoint, bloco de anotação no OneNote, tá? Várias opções. Vou criar um documento no Word, ó. Ele já vai abrir aqui para mim. Deixa eu ver, cadê? Aqui, ó. Abriu, tá? Então, eu não preciso começar um arquivo na minha máquina, tá? E depois trazer ele para dentro do canal, tá? Eu posso começar ele já dentro do meu canal. Isso é nada, viu? Isso é nada, viu? Não tem nada. Tem Então, muitos anos no limite, né? Então, para Pode quem continuar, já... Dudinha, vazou, mas já desabilitamos aqui. Então, voltando aqui no nosso raciocínio, né? Eu espero que algumas pessoas já tenham percebido que isso é um jeito de deixar o arquivo, né, onde o trabalho sobre esse projeto já está acontecendo, né? Porque olha só, eu abri lá o documento com vocês, ele já veio parar automaticamente aqui dentro, então não preciso ficar me preocupando onde que esse arquivo tá e se eu esqueci de mandar ele por anexo ou, né, se eu esqueci de compartilhar com as pessoas, tá? Aí agora a gente tem um tópico, né, que foi debate aí no nosso chat, que são as pastinhas, né? Aposto que vocês acharam que eu não ia falar para vocês ficarem criando pastinhas, né? Mas a gente sabe que, no fim, todo mundo usa pastinhas e a gente tem que usar pastinhas em algumas situações, né? A diferença é que as pastinhas aqui dentro desse nosso canal, elas vão existir para trazer mais clareza, tá? E não para esconder arquivos, não pastinha dentro de pastinha, dentro de pastinha, 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 tá? Aí, vou criar uma pastinha aqui com vocês. Vou clicar aqui no meu botão direito do mouse e vou vir em pasta, tá? Aqui eu já posso dar um nome e uma cor para minha pasta, tá? Então eu vou criar uma pasta chamada Era Anexozoica. Era Anex... Peraí, deixa eu tirar o mouse da frente. Anexozoica. Aqui. E agora o que eu vou fazer? Vou colocar o nosso Dino aqui do lado, né? Não tem jeito, ele tem que acompanhar essa era anexozoica. E para dar mais um destaque ainda, né? Para deixar bem aí no tema, né? Da nossa era anexozoica, eu vou deixar essa pasta em verde, tá? Então eu vou criar aqui essa nossa pasta aí da era anexozoica, tá? Para quem não sabe, a gente já fez um aulão sobre arquivos uma vez, né? E eu criei essa pasta justamente para pedir algumas informações sobre esse aulão que já aconteceu, tá? Por quê? Eu não participei desse aulão, mas eu sei que o Vic, o Pumps e o Marcelo participaram, né? Então pode ser que eles tenham acesso a algumas coisas que eu ainda não consegui ver ou que eu ainda não sei que existem aqui dentro, tá? Então o que eu posso fazer, tá? Criei essa pasta aqui dentro, né? Nesse nosso canal. Em vez de eu ir lá, pegar o link da pasta, enviar e ficar pedindo as coisas para eles, o
que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui nesses 3 pontinhos e eu posso solicitar arquivos para eles, tá? Direto desta pasta aqui, tá? E como é que eu faço isso? Ó? Ele já vai abrir essa janela, tá? E ele já vai pedir para eu informar, né, ao meu destinatários quais arquivos que eu estou solicitando para eles, tá? Então aqui eu vou colocar que eu quero arquivos barra documentos da era anexozoica, né? Peraí, anexo... Ah, palavra difícil, né? Anexozoica 1, que daí esse que a gente está apresentando hoje é a era anexozoica. Eu não sei onde é que tá, mas está escrito aqui em algum lugar, era anexozoica 2 e tem um 2zinho, tá? Caso vocês não tenham visto. Então eu vou deixar bem explicado que eu quero arquivos lá do primeiro aulão que a gente fez, tá? E ó, aqui ele já deixa uma mensagem dizendo o seguinte: os destinatários verão apenas a descrição do arquivo que você inseriu e só poderão carregar arquivos para esta pasta, tá? Então eles só vão ver os arquivos que eles estão subindo dentro da pasta, tá? E não vão conseguir mexer em mais nada, eles não vão ver o que está aqui dentro do meu canal. Eles só vão ter acesso ao que eles estão colocando dentro da pasta, tá? Então aqui eu vou avançar, né? E aqui eu posso enviar essa solicitação de 2 formas, né? Eu posso copiar aqui o link e mandar para as pessoas, posso enviar lá pelo Outlook, se eu quiser, né? Ou eu posso vir direto aqui e enviar para as pessoas que eu quero. Vai mandar um e-mail de novo lá pelo Outlook para as pessoas. Então eu vou colocar aqui o Pamplona, que eu vou pedir para ele, né? Esses arquivos que ele estava presente nesse aulão. Vou colocar aqui o Marcelo e eu vou colocar aqui o Vic também, que está aqui com a gente hoje. Aí aqui embaixo eu tenho uma opção, né, de colocar, informar para as pessoas o que eu quero de fato delas, né? Então aqui eu vou colocar uma mensagem, eu tenho uma colinha aqui, né, como eu já falei para vocês, e vou trazer a mensagem para cá. Então aqui é o seguinte, ó, eu pedi para eles, por gentileza, colocar todos os arquivos e documentos que vocês tiverem relacionados ao aulão da nova era dos arquivos 1, tá? Então aqui eu vou enviar para eles, tá? E, inclusive, esse jeito da gente pedir links, né? Uma ótima opção para quando a gente tem aquela pessoa que só fica dentro do Outlook, né? É difícil contatar a pessoa de outras formas. Aqui nesse caso, ela vai receber essa mensagem lá dentro do Outlook dela, ela vai receber a pastinha, né? E eu vou pedir agora para o Pumps, para o Marcelo e para o Vic mostrarem para vocês como é que ela vai receber, tá, esse e-mail e essa pastinha para colocar os arquivos, né, e os documentos lá dentro da pasta, tá? Ô Duda, vou mandar um print aqui pra galera. Vou mandar um print aqui pra galera, como que chega. Mas chega muito fácil. Então, se você tem um chefe outlookeiro ou uma pessoa que trabalha com você mais outlookeira, é tão simples. A pessoa vai receber um link, ela clica, ela nem precisa entender muito de arquivos, né? E eu acho que isso é muito, muito legal porque facilita a colaboração. Você, na verdade, está pedindo algumas coisas, né? A pessoa recebe, ela clica, você não precisa gerar link, você não precisa fazer nada. É muito mais simples. Então, é um recurso muito, muito legal. Exatamente. E só terminar o raciocínio aqui antes do Marcelo falar. Essa é uma alternativa legal também, porque a gente pode solicitar arquivos para pessoas de fora da nossa organização, tá? Então, não sei se era isso que ele ia falar, mas a gente consegue pedir também para as pessoas, né, que estão fora da nossa organização colocarem esses arquivos dentro dessa pasta. Assim ninguém perde a colaboração toda ali do time, né? Agora sim, Ah, Marcelo. obrigado, Duda. Na verdade, a Carol aqui também, né, da Kiss Consult também, cliente nosso também, fez a pergunta se gente externa pode usar esse recurso, né? Você pode mandar para de fora da organização, já respondemos. Mas eu queria só, a minha interrupção foi para citar para comentar aqui um exemplo que a gente pode usar isso daí, né? Acho que quem conhece um pouquinho mais de forms, né, dos forms aqui do 365 também, sabe que quando você compartilha um forms para pessoas externas preencherem, por exemplo, esse formulário que a gente mandou para vocês se inscreverem no aulão, né? É um formulário que está aqui dentro, mas que pessoas de fora da Minutins preencheram. Você perde o recurso de carregar arquivos no formulário, são questões de segurança da Microsoft. Né? Você não pode carregar no Forms. Então, vamos supor num processo seletivo que você pede alguns dados preenchidos num formulário e você quer que a pessoa me envie um currículo, por exemplo, você pode usar esse recurso, né? Você pode gerar um link ou pegar a pessoa escreveu o e-mail dela, depois você pega e compartilha, né, através desse recurso para que a pessoa, né, vai chegar no e-mail dessa pessoa que preencheu o formulário, e aí se a gente quiser, podemos até criar um Power Automate, um fluxo para fazer isso de forma automática, e aí essa pessoa vai carregar o arquivo
e não vai entrar numa pasta, né? O problema é que se você às vezes dá acesso a uma pasta, ela vai carregar um dado lá, um documento, ela vai ver um monte de outros documentos, né? Então, essa é uma boa forma de a gente usar, é um exemplo prático para mostrar esse recurso aí. Obrigado. Exatamente, mostrar como ele pode fazer a integração, né, com as outras ferramentas e outras situações aí do dia a dia. Agora, a gente vai criar outra pasta, sim, vamos criar mais pastinhas, né? Mas para questão de clareza, né, aqui dentro do nosso Ô, canal. Duda, você Oi? falou mal das pastinhas, agora você não para de criar pastinha, né? E assim, Não, eu sei que é uma brincadeira, mas a gente sabe, e na verdade não é para vocês pararem de criar pastas. Eu acho que a ideia aqui que a gente quer trazer é para vocês não se prenderem necessariamente a pastas. Hoje existem vários recursos e a gente chega aos arquivos sem necessariamente usar um caminho de pasta. A pasta pode ser usada sim, mas ela não é a protagonista, né, Duda? A protagonista eu acho que é a comunicação em torno dos arquivos. exatamente, né? E ficar tudo no mesmo local, né, Vicky? Toda essa organização em torno do arquivo, de preferência no mesmo local, tá? Então aqui a gente vai criar outra pasta. Para eu criar outra pasta, agora eu vou vir para esse outro caminho. A gente tem outro caminho para criar uma pasta aqui também. Então nesse novo, a gente consegue criar uma nova pasta, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, território criativo. Essa pasta daí vai ser onde vão ficar todas as artes que a gente usa nesse aulão, né? Que são esses slides que a gente está usando hoje, são esses banners aqui, né? Que fica no fundos de divulgação que vocês receberam por e-mail, tá? Essa pasta ela vai ser usada para colocar artes que vão vir para vários fins, né? Então eu vou dar uma corzinha para ela também, tá? Vai ser laranja, porque eu quero que ela fique bem destacada, porque a gente usa muito essa pasta, tá? Aí, o que que eu posso fazer além de colocar essa pasta laranja, que já dá bastante destaque para ela, né? Eu posso fixar ela aqui no meu topo, tá? Aí você pode até me perguntar, nossa, mas para que que eu vou dar destaque, né? Para que que eu vou fixar essa pasta aqui no topo? Gente, porque assim, a gente está criando um canal do zero, a gente está inserindo arquivos agora. Mas imagine você usando aí com o tempo, colocando bastante coisa dentro desse canal, né? Trazendo bastante link, postagem para cá. Vai ter muito arquivo aqui dentro, vai ficar difícil de achar algumas coisas, né? Então, se a gente pode facilitar, né, fixar aqui algumas coisas, para que não, né, usar esse atalho aí para fixar e ajudar as pessoas que vão entrar nessa pasta bastante vezes, né? Que é uma pasta que vai ser bastante usada. Então, como é que eu fiz isso? 3 pontinhos na pasta, né? E vir aqui no caso, vou desafixar para vocês verem, tá? 3 pontinhos na pasta e fixar no topo. Inclusive, isso mostra para vocês que a gente pode tirar, né? Uma pasta do topo e pode colocar outra aí, conforme a nossa necessidade. Não se apeguem em deixar sempre as coisas num lugar só, de um jeito só, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode colocar esse destaque, né? Também para outros documentos que estão aqui dentro. Não precisam ser necessariamente só pasta, os arquivos também conseguem ganhar um local de destaque aqui dentro, tá? Então, eu vou vir aqui, vou colocar esse documento aqui. Digamos que a gente vai começar a criar bastante coisas dentro dele aqui agora, né? Eu quero deixar ele evidência. Então, ele está aqui em evidência, né? Junto com a nossa pastinha, tá? Agora, uma outra coisa legal que a gente pode fazer, por exemplo, esse aqui a gente vai começar a criar, deixei ele em destaque aqui, né? Fixo aqui no nosso topo. Mas eu tenho esse outro arquivo aqui, que é aquele que o Pumps, que eu compartilhei com o Pumps, que a gente vai começar a trabalhar bastante nesse arquivo, ele já está pronto, a gente só vai editar ele, tá? O que que eu posso fazer com esse arquivo? Eu posso dar mais destaque ainda para ele, tá? E fazer dele uma guia. Tá? Então, para ele ficar com mais fácil acesso ainda, a pessoa não precisa nem vir aqui, tá nessa aba de compartilhado, a pessoa pode acessar esse arquivo aqui numa guia. E o que é tão diferente aqui é que a pessoa já vai entrar no Word, tá? Então, tô dentro do canal ali, consigo editar esse Word aqui, tá? Por dentro do nosso canal. Aí, o que eu posso fazer para ajudar? Opa! Não, Duda, aqui cortou um pouquinho, mas deu para ouvir. Eu achei, desculpa, eu fui interromper, mas você deu uma cortadinha, agora você voltou. Pode continuar. Ah, beleza, então. Então, o que que eu posso fazer, né, para ajudar as pessoas aí que vão visitar essa guia e não ficar ali meio a nova era dos arquivos, mas o que que é isso, né? Então, eu posso vir aqui, posso renomear, tá? Essa guia. Então, eu vou renomear a guia, tá? Vou mostrar para vocês que eu vou trocar o nome dela aqui. E eu vou colocar aqui, vou colocar o nosso Dino, tá? Vou colocar o nosso Dino.
colocar o nosso Dino para mostrar para vocês que a gente consegue colocar emojis também, tá? Para renomear guias, tá? Então eu coloquei o nosso Dino e o nome da nossa guia vai ser dinossauro, tá? Isso vai despertar até a curiosidade ali das pessoas. Nossa, mas o que que é isso? Por isso que eu ia falar, Duda, não é posso renomear, deve renomear, né? Porque aquilo lá parecia uma linha de programação, aquele nome lá. Tava feio, né? E eu vou te falar uma coisa, Duda, eu tenho certeza que muita gente aqui trabalhou com Windows Explorer, até falaram aqui no chat. Todo mundo já pegou um arquivo, uma pasta e colocou como atalho no desktop. Eu tenho absoluta certeza que as pessoas fazem isso. Vocês não fazem isso? Colocar um atalhozinho, aí você vai ver o desktop e tá Jogo da gigantesco, memória. né? Jogo da memória. Só que eu falo uma coisa: o problema de você colocar um atalho para você é que aquilo é só para você. O que a Duda está mostrando aqui, tanto a cor, quanto uma fixação no topo, quanto colocar um arquivo como guia, que na verdade você não está criando um novo arquivo, você só está dando destaque numa guia, na verdade você está dando um destaque para o time inteiro. Então olha a colaboração, Duda. Você está mostrando destaque para o seu time. Você cria uma base de conhecimento coletiva do time e os destaques também são do time, não é só seu, né? Isso torna tudo mais colaborativo, não fica só para mim. Então é uma mudança muito grande na forma de trabalhar que normalmente as pessoas não conhecem, né? É, e Exatamente. negligenciam, né, o Vitor, Duda. Acho que quem que foi que falou? Até comentei aqui no chat, acho que foi a Érica. Falou, poxa, meu time não tem maturidade para trabalhar assim. Sabe por quê? Assim, quando a gente fala que, pô, tô numa aula aqui para ver que eles estão botando um dinossaurozinho ali né, usando um emoji na guia e não estão aprendendo nada de tecnologia, é justamente isso aqui, ó, que as pessoas têm que aprender para mudar uma chavinha. Porque assim, um dinossauro ali, ao invés daquela linha, é um convite, é mais agradável de você ver, né? Assim, é mais convidativo para você ficar num lugar, né? Então, essas pequenas mudanças que são muito simples do ponto de vista, acho que a gente não precisa falar, não pode falar nem técnico, né? Elas são muito mais difíceis e são elas que provocam as mudanças, de fato, quando a gente fala de cultura, né? Então, quem quiser liderar essas iniciativas, começa a se preocupar com isso aqui, que a coisa pode mudar um pouco de figura. Exatamente. E a gente tem até um exemplo aqui, né, de uma guia até que a gente usa com emoji aqui, que eu já vou mostrar para vocês, né, para reforçar esse conceito aí que o Marcelo e o Vic trouxeram. Mas antes de eu mostrar para vocês esse exemplo, eu só quero falar para vocês uma coisa, tá? Para vocês prestarem bastante atenção. A gente renomeou a guia, mas o nosso arquivo, tá? Ele continua com o mesmo nome, tá? E tá aqui lá, que ele tá salvo na nossa nuvem, tá? Só para mostrar para vocês, renomeamos a guia e não o arquivo. Ele continua com o mesmo nome, beleza? Agora sim, eu vou passar, né, para o exemplo que eu falei para vocês, tá? Que a gente usa aqui no nosso dia a dia, a gente usa todo dia, tá? Eu vim aqui nessa equipe da Solo, que é a nossa unidade de ITSM, né, igual o Vicky falou antes para vocês. E a gente tem aqui uma guia com um prato e um telefone, tá? O que que é? Tipo, uma guia com um prato e um telefone. Né? Subentende-se que seria tipo, vai ligar para alguém no almoço, sei lá, vai ligar para alguém na hora de comer. Então, o que que é essa guia? Essa guia nada mais é, né, do que a organização e o planejamento que os técnicos têm na hora de almoçar. Nem todo mundo consegue ficar almoçar meio-dia, porque tem que ter alguém ali para ajudar no helpdesk, né? Então, aqui a gente tem uma tabela onde os técnicos visitam todos os dias para ver quem que vai ficar na hora do almoço e quem que vai fazer o almoço um pouquinho mais tarde para ajudar. Então, essa informação ela é usada por praticamente todo mundo, tá? E a gente fica aí com esse destaque na guia para ficar fácil para todo mundo acessar. Sabe por quê? É um Excel isso aqui, né? Porque aqui na nossa guia de compartilhado tem 1 bilhão de coisas. Tem muitas coisas. E eu tenho outras coisas fixadas aqui. Então, para facilitar o dia a dia de todo mundo, a gente criou uma guia de fácil acesso com essa informação. E, de novo, informação onde o trabalho está de fato acontecendo, tá? Dentro do nosso canal. Agora eu quero voltar lá para aquele nosso arquivo, né, que a gente compartilhou com o Pumps aqui na nossa postagem. E eu vou pedir para o Marcelo, para o Vic e para o Pumps entrarem, por favor, nesse arquivo, né, e começarem a colaborar comigo. Inclusive, o Marcelo até já veio aqui, fez um comentário, colocou uns emojis, né, ó. Mas o meu chefe é o Tiluqueiro, como eu faço para ele acessar essas caixinhas? A gente já explicou. Tem a gravação, Marcelo, precisa ver a gravação.
Então aqui, o que que eu vou fazer? Além de eu comunicar aqui para eles agora, né, que eu preciso que eles entrem nesse arquivo, eu vou também apontar o Pumps aqui, tá? Vou mencionar ele aqui, @Pamplona, e vou pedir para ele fazer uma alteração aí, para ele me ajudar dentro desse arquivo, tá? Então, eu vou ser bem específica. Em vez de eu ir lá no chat e pedir para ele fazer alterações no arquivo, para ele me ajudar, eu vou vir aqui na publicação, né, na parte de respostas, eu vou pedir para ele fazer isso. Porque o Marcelo, ele também está dentro dessa publicação, ele pode ver e ele pode ir lá e ajudar no arquivo mesmo, eu não tendo pedido isso para ele. E fica o histórico aqui das ações que a gente está fazendo ao redor desse arquivo, né? Não fica só no nosso chat. Então aqui, eu vou pedir para o Pumps revisar, tá? Esse documento que a gente vai usar no aulão e dar novas sugestões. Beleza? Trouxe para cá isso que eu falei, tá? E vou postar. Então agora eu vou abrir aqui esse nosso arquivo, né? E vou mostrar para vocês que a gente tem várias opções aí de agora que o nosso arquivo está em nuvem, né? Óbvio. A gente tem várias opções para trabalhar com colaboração, tá? Então, aqui a gente tem uma. Aqui, ó, consigo ver. Eu já ia pedir para ele se ele já estava aqui dentro. Então, aqui a gente consegue ver as pessoas que estão dentro desse arquivo com a gente, tá? Aqui tem o Marcelo, aqui tem o Vicky e aqui o Pumps. Uma coisa que a gente sempre fala aqui na Minutins, que tem e não tem nada a ver com esse aulão de hoje, né? Sempre subam uma foto aí para eu saber quem é que tá no arquivo mexendo comigo, tá? Então é muito importante, porque só de ver a foto eu já sei que é o Marcelo, já sei que é o Vicky e já sei que é o Pumps. E aqui, né, essa colaboração que está acontecendo em tempo real, eu consigo ver exatamente aonde que o Marcelo está mexendo. Eu consigo ver que ele colocou um comentário para mim aqui dentro, tá? E o que que esses comentários dão pra gente? Além de eu não precisar, o Marcelo não precisa ir lá me mandar o chat e falar, olha, tem que mudar tal coisa em tal lugar. Ele pode vir aqui, abrir um comentário no exato ponto que ele tem alguma coisa para falar para mim, tá? Vir aqui, abrir o comentário e falar o que ele quer, tá? Que ele colocou aqui, ó. Não esquece que é o 2, tá? Então, provavelmente aqui ele editou e colocou que era o 2. E aqui no comentário ele sinalizou isso pra mim, tá? Eu vi que tá mexendo aqui, ó. Consigo ver, ele acabou de colocar esse Victor, tá? Aqui, tá? Aí, o que que isso diz, né? Principalmente essa parte do comentário, tá? Que nem toda colaboração precisa ser ao mesmo tempo, tá? Então, quando eu quero pensar em proteger o meu tempo, proteger o tempo das pessoas, eu uso comentários dentro do arquivo, tá? Eu deixo um contexto, eu faço uma pergunta, eu peço uma revisão, tá? Sem precisar abrir uma reunião e sem precisar ficar cobrando a pessoa ali naquela hora, tá? Só que, igual eu falei para vocês, essa colaboração ela só é possível porque a gente não está trabalhando. Eu não estou trabalhando sozinha nesse arquivo no meu computador, né? Eu compartilhei ele primeiro para conseguir trabalhar com todo mundo depois, tá? E eu não estou mandando ele por anexo para as pessoas, tá? Aí, vocês podem pensar assim, por exemplo, aqui o Marcelo ele alterou alguma coisa que foi boa para mim, mas e se alguém alterar alguma coisa que não foi legal? E se alguém apagar alguma coisa que não foi legal? Ó, tá cheio de comentário aqui, inclusive. Aí vocês podem pensar assim, poxa, mas aí a colaboração ela não vai fazer muito sentido, né? Porque as pessoas estão mexendo, as pessoas vão apagar, tá? Isso são coisas da era passada, tá, gente? Isso são coisas da era da Idade da Pedra, lá da era Nexozoica, tá? Porque quando a gente tem um arquivo na nuvem, a gente tem uma versão de histórico, tá? Aí aqui, ó, para vocês acessarem, né, esse histórico de versões. Essa aba aqui de arquivo, tá? Histórico de versões. Aí aqui eu consigo ver todas as alterações que as pessoas fizeram dentro desse arquivo, tá? Eu consigo ver aonde foram essas alterações e quem foi que fez a alteração. Ó, aqui tá dizendo que fui eu. Aqui foi agora, quando a gente estava mexendo, né? Ó, quem fez alterações foi o Marcelo, Pamplona, eu e o Victor, tá? Então eu consigo ver exatamente o ponto que as pessoas fizeram alterações dentro desse arquivo, tá? Aí digamos que a pessoa veio aqui e apagou alguma coisa que eu precisava, mas que também não agora não faz mais sentido estar dentro do arquivo, mas eu precisava daquilo, tá? Eu posso salvar uma cópia, tá? Então eu posso salvar uma cópia dessa versão, posso salvar uma cópia dessa versão anterior a que eles mexeram, tá? Eu posso restaurar, mas eu posso só vir aqui e salvar uma cópia dessa versão, tá? Aí, o que que eu quero mostrar para vocês que a gente tem umas outras formas legais, né, de ver esses
comentários e essas alterações aqui dentro do arquivo, tá? A gente tem essa parte aqui de comentários, né? Onde ele vai dar ênfase aqui na lateral, né? Para os comentários, eu posso responder, eu posso vir aqui, entrar, opa, aí, posso responder, né? Tem até um link, opção de eu mandar um link de um comentário para uma pessoa. Então, tipo aqui, o Marcelo veio aqui e eu não entendi nada do que ele quis dizer nesse comentário. Então, daí sim, eu posso pegar o link desse comentário e enviar lá no chat e pedir para ele, pô, Marcelo, eu não entendi nada, por que tu falando desse comentário? Pode explicar melhor para mim? Né? Posso ser mais específica. Tanto quanto se alguém falou uma alteração muito legal, né, dentro do documento, eu posso pegar esse link, trazer lá na minha publicação e pedir o que as pessoas acham sobre esse comentário que a pessoa fez, tá? Então, a gente tem várias opções de colaboração aí, né, em torno desse arquivo. Aí aqui, a gente tem um outro recurso dentro do arquivo que é bem legal, que é esse ficar em dia, tá? Então aqui eu consigo ver atividades referentes a mim, tá? Então algum comentário que eu não tenha visto ainda, eu consigo acessar aqui o histórico de versões, né, por essa parte aqui, e eu consigo ver algumas alterações que as pessoas fizeram nesse arquivo enquanto eu não estava nele. Tá? Então aqui agora não tem nada, porque eu estou dentro do arquivo, eu estou mexendo e mostrando para vocês. Mas caso eu feche esse arquivo, as pessoas continuem trabalhando nele, depois eu consigo acessar esse ficar em dia e ver o que foi alterado, tá? Aí agora, para a gente poder passar para outras partes, eu queria saber, né, como é que tá aí no chat, como é que tá o pessoal, Vicky, Pumps, Estamos Marcelo. respondendo aqui, ó. Tem algumas Dudinha. dúvidas. O chat está até que movimentado, a galera perguntando bastante coisa. Eu e o Pump estamos respondendo até algumas dúvidas que não são necessariamente do que você está falando, mas a gente está respondendo aqui, Duda. Mas aparentemente a galera está gostando bastante. Muitas coisas são novidades, principalmente a questão dos destaques. O pessoal aqui teve algumas dúvidas se ia para todo mundo, se não ia para todo mundo. Então eu acho que deu para dar uma mexida na cabeça da galera, Duda. Deu para dar uma mexida. Eu acho que você conseguiu. Com Deu para certeza, fazer Vicky. eles entrarem na nossa nova era, né? Eu acho que sim. A galera tá bem engajada aqui, Dudinha. E, Dudinha, eu tô vendo aqui que, né, ao longo dessa nossa expedição, a gente já deixou a era Nexozoica para trás, certo? Então, até aqui a gente já fez o quê? Uma série de explorações aqui nos recursos, né? Então a gente explorou juntos uma série de recursos, né, que realmente transformam a forma como lidamos com os arquivos, né, e impulsionam a colaboração dentro do time. E agora trabalhar com documentos não é só sobre armazenar e compartilhar, né, mas sobre criar um ambiente onde todos podem contribuir. E Dudinha, agora a pergunta que eu quero fazer para você: como seguir nessa jornada sem se perder? Pumps. A gente sabe que toda expedição tem trilhas, né? E o objetivo das trilhas nas expedições, igual você falou que a gente está fazendo, né? É bem simples. É não deixar que as pessoas se percam aí, né? No meio do caminho aí nessa expedição. E aqui na nossa nova era dos arquivos, essas trilhas, elas são escolhas de como trabalhar melhor aí no dia a dia, né? Como a gente pode melhorar. Então, a primeira trilha que eu quero levar vocês, né, é como a gente escolhe trabalhar com arquivo sem sair do contexto do time, tá? Então, até agora a gente trabalhou com esse arquivo aqui, né, dentro do Word no navegador, né? Igual vocês estão vendo aqui, ele foi aberto no meu navegador. Mas quem trabalha com Word e com Excel aí no seu dia a dia, sabe que algumas formatações que a gente traz para o documento ficam ruins, né? Ou acabam nem funcionando ou não abrindo aqui quando a gente abre um arquivo na web, né? No navegador. Então, pessoal, pensando nisso, eu queria mostrar para vocês que aqui, na hora que a gente vai abrir o arquivo, né? Tanto aqui quanto aqui nessa aba de compartilhado, na hora que a gente. Esse aqui é o arquivo que a gente estava trabalhando, tá? Na hora que a gente vai abrir o arquivo, em vez de vir direto clicar nesse arquivo, a gente tem uma opção de vir aqui nesses três pontinhos e vir em abrir, tá? O que isso quer dizer? Aqui tá me mostrando três opções de como eu posso abrir esse arquivo para daí mexer nele, tá? Então eu posso abrir esse arquivo direto dentro do Teams, ele vai ficar exatamente como a gente viu ali, tá? Nessa guia aqui, tá? Do dinossauro, vai ficar daquela forma, eu posso editar ele aqui dentro desse campo. Eu posso abrir esse arquivo dentro do navegador, igual a gente estava fazendo até agora, né? Ali na web. E eu posso abrir no meu aplicativo, tá? Então,
Isso aí daqui, meu Deus do céu, né? Peguem aí quem tem o costume de baixar o arquivo para poder editar por causa da fórmula, peguem o dinossaurinho de vocês, botem ele embaixo do bracinho de vocês, tá? E levem ele para casa, porque vamos acabar isso a partir de hoje, tá? Porque assim, quando a gente baixa um arquivo, tá? A gente vai trabalhar numa cópia do arquivo que está aqui dentro. E quando a gente escolhe a forma que a gente vai abrir o arquivo, vindo aqui e aí sim pedindo para ele abrir no aplicativo do nosso computador, este mesmo arquivo, a gente vai estar trabalhando nesse arquivo que está dentro do nosso canal, tá? Não tem outra versão, não tem cópia, tá? Então, essa é a grande diferença da gente vir aqui e escolher a forma que a gente vai trabalhar, tá? De novo, quando a gente baixa o arquivo, a gente vai estar baixando e trabalhando numa outra versão dele. Quando a gente escolhe como a gente vai abrir, indicando para ele, que é para ele abrir este arquivo aqui, que está neste canal, tá? É uma escolha que a gente faz aí, né? Para não sair do contexto do nosso time, beleza? E a segunda trilha que eu quero levar para vocês, tá? Que é como se localizar nessa nossa expedição, tá? Porque na era anexozoica, a gente precisava lembrar em que pasta que estava cada coisa, né? E na nova era, a pergunta muda, tá? Agora vocês vão se perguntar assim: nossa, onde que eu estou envolvida? Onde que meu time está trabalhando? Onde é que essa ação, esse projeto está acontecendo, tá? E para ajudar a gente a responder essas perguntas, a gente tem o nosso OneDrive dentro do Teams, tá? Aí tem essa nuvenzinha aqui. Quem não tiver o OneDrive, não tá aqui nessa barra lateral, tá como atalho, provavelmente ele vai estar aqui, tá? Em mais aplicativos, vai estar aqui na lateral. Se eu quiser fixar ele, vou colocar essas chamadas aqui, por exemplo. Se eu quiser fixar o OneDrive ou qualquer aplicativo que está aqui, 3 pontos, tá? E fixar, que daí ele vai ficar fixo aqui na minha barra lateral. Então, para ajudar a gente aí, né, a ver onde o trabalho está acontecendo, onde é que o nosso time está trabalhando, onde é que eu estou envolvida, a gente tem esse atalho do OneDrive aqui dentro do Teams. Eu vou mostrar ele dentro do Teams para vocês, porque a gente está fazendo tudo dentro do Teams, a gente está concentrando, né, os nossos esforços aqui. Mas eu consigo também acessar o OneDrive por fora do Teams, não necessariamente precisa ser no Teams. Deixa eu fechar esses arquivos aqui, para eu mostrar para vocês como é que a gente faz, né? Ah, meu Deus. Peraí. Vou abrir outro aqui, que é mais fácil. Vou mostrar para vocês como é que a gente pode acessar o OneDrive fora do Teams, tá? Então, a gente vai lá no nosso portal.office, ó, já vai aparecer aqui para mim. Caso o Pumps, vou pedir para o Pumps enviar para vocês o link aí do portal.office, caso vocês nunca tenham acessado, tá? Então, é aqui que a gente encontra várias funções legais aí do nosso M365, tá? Tanto para quem tem a licença de Copilot, quanto para quem quer acessar outros aplicativos aí, tá? Então, aqui a gente tem nossa suíte de aplicativos. E aqui a gente tem as opções de mais aplicativos, tá? Então, por aqui, nesse mais aplicativos, a gente consegue acessar vários aplicativos, né? Na verdade, a gente consegue acessar todos os aplicativos que a gente tem direito aí para acessar. Então, aqui, a gente consegue achar o OneDrive para a gente acessar ele, né, por dentro do navegador, se ficar mais agradável para vocês, né, do que acessar pelo Teams. E a gente consegue acessar, sabe quem também por aqui? O SharePoint. Então, a gente consegue acessar também o SharePoint por aqui, onde logo quando eu abro, eu consigo ver, né, algumas novidades, tá, relacionadas aí a arquivos, aos canais e às equipes, tá? Então aqui nada mais é, ó, do que cada lugar ali da minha equipe do Teams, tá? E os arquivos que circulam lá dentro. Voltando aqui para o nosso OneDrive, tá? A diferença aqui que vocês vão ver é que meu OneDrive aqui dentro do navegador ele é preto e aqui dentro do Teams ele é branco, tá? É só essa a diferença que a gente tem de um para o outro ali. Agora que a gente está aqui dentro, tá? Eu quero mostrar umas coisas legais para vocês. Então, lembrando que a gente está naquela trilha de onde o trabalho está acontecendo, né? Quando a gente abre o OneDrive aqui dentro do Teams, a gente vai logo para essa página inicial, tá? E eu consigo ver aonde eu estou trabalhando, onde a minha equipe está trabalhando, tá? Então, aqui, ó, recentes, tá? Eu tenho alguns atalhos aqui em cima, ó, recomendado para mim.
que são arquivos que provavelmente eu abri por último, tá? Que nem esse aqui que eu editei, esse aqui que eu abro com frequência, esse aqui também que eu abro com frequência, que é aquele que a gente estava mexendo, tá? E aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho outros arquivos que são recentes para mim e recentes que meu time também mexeu, tá? Então aqui eu consigo ver o quê? Qual é o arquivo? Eu consigo filtrar, né? Caso eu esteja procurando um arquivo específico que eu mexi há 2 horas atrás e eu nem sei onde é que esse arquivo estava. Tá? Então, uma boa opção para você encontrar esse arquivo, ao invés de ficar caçando ele por aí, é você vir aqui, tá? Nesse atalho aqui do OneDrive, página inicial, e você consegue ver os últimos abertos que você mexeu, tá? Aqui eu consigo também ter acesso a outra coisa. Preciso saber quem é proprietário de tal arquivo. Consigo ver por aqui também, tá? Consigo ver há quanto tempo atrás eu acessei tal arquivo e eu consigo ver as atividades que estão acontecendo ali naquele arquivo, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, a gente consegue ver onde é que o nosso time está trabalhando também, né? Então, aqui nas atividades, ó, consigo ver que aquele Excel lá do prato e do telefone, eu consigo ver, igual eu falei para vocês, que tem 9 pessoas que editaram recentemente aquele arquivo, tá? Eu falei para vocês que é um arquivo que a gente mexe bastante, tá? Então aqui eu consigo ver onde é que as pessoas do meu time estão mexendo. Aí, agora sim, né? Eu falei para vocês que o OneDrive era nosso repositório pessoal, né? Então, essa página inicial, ele vai ajudar a gente com esses recentes, tá? É só como se fosse o M365 mostrando pra gente que ele sabe onde é que o trabalho está acontecendo e é importante a gente saber também, tá? Mas Ô, aqui. Duda, Oi. só deixa eu fazer uma pontuação, que aí é onde confunde, a Microsoft confunde um pouco a cabeça das pessoas. Você vê que você está no OneDrive, né, teoricamente, aí no Teams, mas você está exibindo arquivos aí tanto do teu OneDrive quanto do SharePoint aí, tudo misturado. Então dá uma bagunçada na cabeça das pessoas. Mas quando a gente está falando de OneDrive aqui dentro do Teams e também lá no portal, é só uma forma de exibir, né? É um lugar onde estão sendo exibidos os arquivos que você tem, tanto os que estão no seu OneDrive quanto no SharePoint. Exatamente, os compartilhados comigo, os que eu tenho acesso, né? Todos que eu tenho acesso. E agora sim, né? Eu tenho uma parte aqui que eu quero muito mostrar para vocês, que é essa parte de meus arquivos. E o que é esses meus arquivos? É o meu repositório pessoal, é o meu OneDrive, tá? Então aqui, igual o Marcelo falou, né? A gente tem aí os arquivos compartilhados comigo, arquivos que eu compartilhei com outras pessoas, arquivos recentes. E aqui, agora sim, esse espaço aqui é só meu, tá? Aqui é meu repositório pessoal, onde eu vou colocar as minhas coisas, tá? Então a gente achou o nosso OneDrive aqui dentro do Teams. Aí, claro, o arquivo recente que eu mexi pode tanto estar aqui como pode estar aqui se eu não compartilhei com ele, que eu não compartilhei ele com ninguém ainda, tá? Dá para acessar por aqui também. Então, essa trilha aqui que eu mostrei para vocês, ela é uma excelente opção para a gente começar o dia a dia de trabalho. Até porque eu tenho certeza que tem gente que começa o dia trabalhando com bomba já, né? Entrando, gosta de um meteoro caindo da cabeça, entrando lá dentro do Outlook para ver o que está acontecendo, né? Para quem está mandando e-mail, né? Então, essa aqui é uma excelente trilha para a gente começar um trabalho onde a gente parou recentemente, tá? Onde a gente parou de trabalhar ontem, por exemplo, né? Ô Duda, e só Oi. para trazer fazer um gancho com o que a gente falou das arvorezinhas de pastas, né? Não sei se vocês perceberam, todos os recursos que a Duda mostrou, inclusive esse, eles meio que tiram um pouquinho da importância das pastas. Porque se você quiser encontrar alguma coisa que seu time está fazendo, você não precisa perguntar o caminho. Ele vai aparecer ali para você como recomendado, vai aparecer nos seus recentes. Como você já mostrou, pode estar num destaque, pode estar num link. Então, ou seja, as pastas, elas são secundárias hoje em dia. Você pode criar, mas elas são secundárias. A gente vai achar os arquivos de várias outras formas, com links, com destaques e até nesse aplicativo do OneDrive que você mostrou, porque ele gospe para você coisas ali. Ah, isso aqui você já fez, isso aqui você já fez, isso é recomendado para você. Então você consegue achar as coisas muito melhor. Até mesmo porque, Duda, eu não sei se a galera concorda, hoje em dia não tem um único repositório de arquivos. Você tem arquivos rolando em chats, em e-mails, em equipes, em todos os lugares. Então, aqui, através desse aplicativo, você vai ter todos os arquivos que você já acessou em todos os repositórios do 365. Exatamente, a gente. Opa! Oi, Dudinha, foi mal. E o lance, só para pegar um gancho do que o Vitor falou e ficar mais compreensível isso, que é algo um pouco mais profundo, mas para quem é
D&T, desenvolvimento de gente aqui e precisa tentar de alguma forma desmistificar algumas coisas, aqui o que a gente está querendo dizer? Que assim, comunicação, geralmente no passado, né, a gente falava de comunicação como só textos que você escreve num chat ou num e-mail, etc. Mas aqui, arquivos entram dentro da comunicação. Não sei se dá para deixar claro isso, né? Então, vou dar um exemplo, né? Antes a gente só fazia arquivos, você só abria um Word quando você ia. Eu costumo dar exemplo, a gente atende muitos advogados, um escritório de advocacia aqui. A gente costuma falar, poxa, uma peça sei lá, uma petição, você só abre um Word quando você vai fazer uma petição. Mas hoje em dia a coisa é diferente. Você usa um arquivo de Word para construir alguma coisa, junto com uma pessoa. Ao invés de ficar, né, tagarelando no chat, indo e voltando, constrói alguma coisa dentro do Word e isso vira comunicação. Então, os documentos fazem parte da comunicação. Então, é por isso que o Vitor falou, assim, esse lance de você criar pastinhos, um monte ficar preocupado com super preocupado, hiper preocupado com essa organização, talvez caia por terra, porque documentos, eles estão fazendo parte da comunicação e eles têm que estar juntos, né? Acho que isso é acima de tudo. Exatamente. A gente vai falar também dessa importância daqui a pouquinho, né, Pups? Boa, Dudinha, é isso aí, né? Acho que você já mostrou aqui, né, Duda, bastante ferramenta, bastante recurso, uma pitada de cultura também, porque não é só a ferramenta, né, que constrói esse ambiente colaborativo, esse nosso ambiente aqui de trabalho, nossa base de conhecimento. Dudinha, eu tô sentindo falta de uma coisa aqui, mas em tempos de IA, onde todo mundo tá aqui falando, meu Deus, cadê a IA aqui, cadê o Copilot? A gente também vai falar um pouco sobre? Claro, a gente vai falar logo, logo. Boa, Dudinha, porque aqui você construiu dentro do Teams uma base de conhecimento, né? Para essa inteligência artificial, que no nosso caso aqui a gente vai mostrar o Copilot, né? Que ele consulta tudo que foi criado, ele consulta arquivo, ele consulta conversas, ele consulta postagens, né? Ele pega todo esse contexto na hora que a gente faz um prompt, que a gente faz uma pergunta, que a gente busca, né, alguma informação. E, Vitor, eu acho que você já deve ter ouvido aí bastante gente falando, né? Bastante comentários sobre o Copilot, né? Do tipo, nossa, meu Copilot ele só traz informação errada. Ele só traz informação sem contexto. Eu não consigo usar o Copilot. Mas, Vitor, por que que isso acontece, né? Porque a galera não traz essa informação aqui para dentro da nuvem, né? Para dentro do ambiente do 365. Às vezes a pessoa conversa muito pelo WhatsApp, envia muito arquivo direto, né, pelo WhatsApp, assim, ou aquelas conversas ali num cafezinho, num ambiente híbrido, que não vão para o Teams. Aí o Copilot ele não consegue consultar essas informações. Então a gente tem alguns times, às vezes, que estão ainda trabalhando na era anexozoica, né, Dudinha? Exatamente. Por quê? Afinal, como é que a gente quer usar a IA, né, estando ainda na idade da pedra? Não, não combina, né? A gente sabe até que o Copilot ele vai até conseguir ajudar até um certo ponto, ele vai ficar muito limitado na ajuda que ele vai poder dar pra gente, né? Então eu quero mostrar para vocês agora alguns lugares que a gente consegue usar o Copilot, tá? E por que usar da forma que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, aproveitando que eu tô aqui dentro, tá? Dessa parte aqui do nosso OneDrive dentro do Teams, que igual o Marcelo falou, ele também traz aí os arquivos aí lá do SharePoint que eu tenho acesso aqui do Teams, tá? O que que eu posso fazer? Aqui eu tenho umas opções bem legais. Quem tem a licença do Copilot, né? Obviamente, tem um botãozinho aqui do Copilot, tá? Então, tô com um arquivo aqui, eu preciso entrar nele, eu preciso de uma informação que tá nele, mas eu não tô com tempo de entrar nele, literalmente, tá? O que que eu posso fazer? Eu posso usar o Copilot para me ajudar. Então eu venho aqui, clico nesse botão, eu posso pedir pro Copilot resumir esse arquivo antes de eu entrar nele, tá? Então eu nunca acessei o arquivo, mas eu quero saber o que que tá ali dentro. Quero saber se tem uma informação específica. O que que eu faço? Eu posso fazer uma pergunta. Então, eu posso fazer uma pergunta. Então, eu acho que a informação que eu preciso está dentro desse arquivo, eu posso pedir para o Copilot, tá? Então, eu venho aqui, faço uma pergunta para ele, peço se tal informação está dentro desse arquivo. Ele vai ler o arquivo para mim e vai responder super rapidinho aí, né? Mais rápido do que eu
ter que ficar catando a informação lá dentro do arquivo, tá? E ele pode me ajudar nisso, né? Então, lembrando que esse botão no Copilot, ele tá aqui dentro do nosso OneDrive, tá? Dentro do Teams. E lá no nosso portal também tem esse botão, tá? Agora, uma coisa que é uma novidade também, tá? O que a gente consegue pedir pro Copilot? Ah, tem um arquivo muito extenso, eu preciso parar para ler, mas eu não estou conseguindo me concentrar nessa questão da leitura, né? Então, posso pedir pro Copilot também criar uma visão de áudio, tá? Uma visão geral de áudio sobre o que está dentro desse documento aqui, tá? Então, basicamente, ele vai pegar essa parte aí do resumo. Eu nem preciso pedir para ele resumir, eu posso pedir diretamente para ele criar essa versão em áudio, tá? Aqui do meu documento. Fica tipo um podcast, tá? Vai abrir um player, até vou mostrar aqui para vocês. Abre um player, ó, aqui do ladinho, eu espero que vocês estejam vendo aqui. E daí eu consigo avançar, voltar, pausar, tá? E depois ele me dá a opção também de eu baixar, tá? Esse áudio aí que ele vai criar para mim, beleza? Tá? Então, por que a gente demorou, né, para chegar nessa parte de falar do Copilot? Porque a gente precisava entender o básico, né, para chegar nesse ponto. E isso daqui, meu Deus, isso aqui é muito nova era, né? Isso aqui, quem que achou que isso aqui ia existir? É difícil, tem gente, aposto que tá aí que tem esses do Copilot que nem sabia que dava pra fazer uma coisa dessas, né? Então, a gente demorou para chegar até aqui, tá? Porque a gente precisa da conscientização que rola aí ao redor do nosso arquivo, tá? Aí, eu quero falar para vocês o seguinte, tá? Não significa que tudo precisa estar... Claro, a gente tem os arquivos aqui que está dentro do time ali, mas isso tudo que eu mostrei para vocês não significa, tá, que tudo precisa estar dentro do time, precisa estar dentro de um canal do Teams. Mas significa que os arquivos que estão na nuvem, que eles estão sendo compartilhados, que ele tem contexto, eles têm visibilidade, eles ajudam, igual o Pumps falou, ao Copilot a dar melhor respostas para a gente quando a gente for usar o Copilot, tá? Então, ou seja, quanto mais contexto a gente cria para os arquivos, melhor a IA trabalha para a gente, tá? Aprofundando um pouquinho mais essa linha de pensamento, não é só a IA que trabalha melhor para a gente, né? Quando a gente traz a conversa ao entorno dos arquivos, né? As pessoas também conseguem trabalhar melhor com as informações quando a gente estrutura um pouquinho melhor elas, né? Ô, Duda, e tá todo mundo achando que a IA vai resolver todos os problemas, né? A IA vai resolver, vai tomar o lugar de todo mundo, quando na verdade é justamente o contrário. Para a IA funcionar bem, tem que ter uma mudança grande de cultura, senão a IA não vai ajudar em absolutamente nada. Ela precisa de contexto, ela precisa de conexões, ela precisa ainda de muitas coisas da gente. Então, ou seja, a IA por si só, ela não vai resolver, vai precisar de uma mudança de cultura, e uma das mudanças é extinguir essa era nexozoica, essa era das pastinhas. Exatamente, Vicky. E agora eu quero mostrar para vocês os recursos da IA, né, do Copilot, então, dentro daquele arquivo que a gente estava trabalhando, tá? Então, voltando aqui dentro do nosso arquivo, eu vou fechar essas abas aqui para elas não ficarem atrapalhando o que a gente está falando, tá? Então, fechei aqui as abas. E agora sim, tá? A gente vai ver alguns recursos legais do Copilot aqui dentro do Word, né? Em questão, porque eu estou dentro de um arquivo de Word, tá? Então, aqui eu posso vir e pedir um resumo desse arquivo, tá? Então, mesma coisa que aquele resumo lá que eu mostrei para vocês, fora, né, fora do meu arquivo, é o mesmo tipo de resumo que ele vai me dar aqui. Ele vai ler todo o arquivo e vai me trazer um resumo, né, sobre esse arquivo. Ele tá demorando um pouquinho aqui para fazer o resumo, mas ele até vai me trazer algumas perguntas de sugestões, tá? Algumas coisas que talvez eu esteja procurando aqui dentro desse arquivo. Como ele está demorando, eu vou mostrar para vocês que a gente tem outro lugar com essas perguntas também e para poder usar o Copilot aqui dentro, tá? Então não precisa ficar com o Copilot aberto numa aba e o Word na outra, tá? Então eu consigo usar o Copilot direto aqui dentro. Ele abre a telinha aqui, tá? E ele vai dar as sugestões de perguntas. Ó, aqui ele deu erro, mas não tem problema. Vou mostrar para vocês aqui, caso der erro aqui, a gente tem essa lateral aqui para usar o Copilot, tá? Então aqui ele tem, sugira maneiras de melhorar esse documento, ajuste o tom do documento, verifique e corrija a ortografia e gramática, tá? Aqui a gente tem essa opção de iniciar um ditado, então posso vir aqui e falar para o Copilot o que eu espero dele dentro desse documento, né? E ele vai começar a conversar comigo. Eu posso trazer outros arquivos, tanto do meu computador, quanto arquivos que estão na nuvem, lá no meu SharePoint, lá no meu OneDrive, para dentro desse arquivo, para eu trabalhar nas informações de outro arquivo, tá?
dentro desse arquivo. Então, tem umas informações que eu preciso pegar de outro lugar para trazer aqui para dentro. Posso vir e fazer isso com a ajuda do nosso querido Copilot. Aí, o que eu posso fazer também, que é muito legal, né? Falando nessa parte de trazer informações de outros arquivos aqui para dentro desse aqui. Eu posso vir aqui, tá? Eu tenho um arquivo que fala exatamente sobre o que eu vou fazer, tá? Mais especificamente, tem várias coisas do que eu vou fazer nesse aulão. O que eu posso fazer? Eu quero trazer as informações aqui para dentro. Eu venho aqui, tá? Passo o mouse em cima e eu venho em editar com o Copilot. Daí eu venho aqui nesse adicionar conteúdo e eu escolho o arquivo, tá? Eu escolho o arquivo recente que eu mexi, ou eu posso escolher um arquivo, tá, lá da minha nuvem. Então, se o arquivo que eu tenho, que eu quero trazer mais informações para cá, que são literalmente essa parte ali do que eu estava falando, tá lá na minha nuvem, eu posso trazer o arquivo inteiro aqui para dentro e ir trabalhando com o Copilot aqui dentro, tá? Então, não preciso ficar, de novo, com o Copilot aberto numa aba, esse arquivo numa aba e o outro arquivo em outra aba ou em outra tela. Eu trago tudo para o mesmo lugar e concentro tudo que eu estou fazendo aqui, tá? Junto com a ajuda do Copilot. E aqui também, né, eu consigo iniciar um ditado e aqui também tem outras opções, ó, reescrita automática, encurtar, reestruture e refine as informações que eu passei o mouse em cima, tá? Então eu indiquei que é literalmente essa parte aqui que eu quero que ele encurte, estruture e refine, tá? Agora, né, que a gente viu como o Copilot pode ajudar a gente aqui dentro do Word, eu queria ressaltar para vocês que o Copilot ajuda muita gente também dentro das outras ferramentas do M365. Mas eu não vou abrir aqui agora, mas eu só vou falar para vocês que o Copilot ajuda muito também dentro do Excel, tá? Então, se você é uma pessoa, assim que nem eu, que não é muito boa em criar fórmulas dentro do Excel e não lida muito bem com Ctrl Z, que não funciona dentro do Excel, eu sugiro que você use e abuse, né, do Copilot para te ajudar lá dentro do Excel, tá? Então, precisa tratar alguns dados, analisar algumas coisas, o Copilot consegue ajudar muito com isso, ele consegue criar toda uma estrutura de uma tabela, tá? E criar fórmulas para vocês, tá? É muito mão na roda, tá? Muito mão na roda. Então, beleza. Agora que a gente viu que eu falei aí, né, do Copilot dentro dos arquivos, bora passar para o nosso último recurso, tá? Que não é por coincidência que eu deixei para o final, tá? Depois que a gente viu todos esses recursos aqui, eu queria mostrar para vocês porque é importante a gente passar agora, tá? Porque é importante a gente passar pela nova era dos arquivos para usar a IA. Eu sei que o Vic, o Marcelo e o Pampo já falaram bastante sobre isso, tá? Mas agora eu quero trazer, né? Quero mostrar para vocês a importância, de fato, tá? Então, voltando aqui para o nosso Teams, voltando aqui para essa nossa equipe aqui, a nova era dos arquivos, tá? Eu falei para vocês que eu me dei ao luxo, né, de criar aí essa equipe, né, criar esses canais. Só que eu não criei só para ficar bonito, né, para apresentar para vocês hoje. Eu criei porque a gente tem esse hábito aqui na Minutinhos. A gente cria canais para os nossos aulões e tudo que for respectivo a este aulão, tudo que fizer parte do desenvolvimento dele, fica dentro de um canal específico, né? Então eu vou mostrar para vocês, igual a gente fez aqui, né? Que a gente deixou tudo dentro da equipe, né? Tudo que é específico, a colaboração, a nossa era aqui, a Nexozoica, está aqui. Mas isso foi que a gente criou hoje. Mas para a gente poder criar esse aulão de hoje, a gente tem um canal, tá? Aqui dentro dessa nossa Team Solo, a gente tem um canal da era Anexozoica, onde acontece todo o nosso trabalho em volta do aulão, tá? Esse canal, vocês já devem estar vendo que ele tem um layout diferente, tá? É porque ele é em threads. Então, toda vez que alguém vem aqui, publica alguma coisa, né? Começa uma nova publicação, é como se eu abrisse um espaço para que as pessoas debaterem sobre o que eu publiquei, tá? Porque vocês estão vendo que, ó, só tem as publicações, eu não tenho respostas. Porque as respostas, elas estão dentro da publicação numa forma lateral, tá? Cliquei nas respostas e eu tenho acesso a elas aqui. Fica bem parecido com o chat, tá? Inclusive, quem estiver participando desse aulão e sabe que tem um time que gosta de usar os canais como se fosse um chat, né? Fala muito ali nas publicações.
é um excelente layout, né, para você deixar de forma mais convidativa, para as pessoas escreverem, para elas terem mais liberdade, para elas discutirem e colaborar e construir junto, né, ou esse canal em forma de threads. Aí, o que que acontece? Tava falando aqui para vocês que tudo que acontece ao redor desse aulão, né, desde o momento que a gente decide criar esse aulão, a gente coloca aqui dentro as informações. A nossa reunião sobre o aulão acontece aqui também, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho, por exemplo, esses cards aqui do Planner, tá? É uma tarefa que a gente tem dentro do nosso Planner, que tá aqui, dentro de uma guia, né? Tá aqui também, que eu trabalho, igual eu falei para vocês, tá acontecendo aqui. Então, toda vez que a gente inicia, a gente altera ou finaliza alguma coisa lá dentro do Planner, a gente abre uma discussão aqui sobre essa tarefa no canal, tá? Então, é para vocês verem, de novo, tá? Que é onde todo o trabalho do aulão vai se desenvolvendo. A gente traz integrações com outras ferramentas, que é o Planner que eu falei para vocês. Aqui a gente também tem a gente também tem uma guia do nosso brainstorm que a gente fez lá num whiteboard, tá? E que a gente também deixou disponível. A gente entrou na reunião dentro desse canal aqui e abriu uma guia do whiteboard para as pessoas irem e colocarem todas as ideias que elas tinham para coisas que iam acontecer nesse aulão, tá? Então elas colocavam aqui dentro desse whiteboard. Então, essa é uma estrutura que a gente usa aqui na Minutins, que junta arquivos, ferramentas e comunicação, tudo no mesmo lugar, tá? Porque o Teams, ele nada mais é do que uma ferramenta de comunicação, né? E ela tem ficado cada dia mais poderosa, né? Trazendo aí essas opções de integrações e a IA, né? E é exatamente por isso, né, que a gente consegue aqui, por exemplo, ajudar a IA de verdade, tá? Porque o Copilot, ele não vai resolver bagunça, tá? Ele vai amplificar o que já existe. Então, se o trabalho está espalhado, a resposta do Copilot, igual o Pamplona falou, vai ser ruim. Pô, meu Copilot não responde nada certo. Claro que o teu Copilot não responde nada certo. Porque pensa, eu tenho um pouco das informações do aulão lá no meu WhatsApp, daí o outro pouco das minhas informações está no meu computador só para eu ver, e o restante das informações está acontecendo dentro de um chat aqui no meu Teams. Então, claro que o Copilot não vai saber o que te respondeu, ou ele vai te dar uma resposta que não tem nada a ver, ele vai inventar uma resposta. O que que ele vai consultar, né? Agora, se o nosso trabalho ele tem um local com contexto para ele ir acontecendo, para a gente ir colocando informações, aí sim o Copilot vai achar esse lugar, a resposta que ele vai te dar vai mudar completamente, tá? Porque ele entende contextos, ele entende blocos de informações, tá? Agora sim, vamos passar aí, né? Agora que a gente falou dessa parte mais conceitual, né? Da gente precisar ter um local para a gente colocar informações que circulam ao redor de um arquivo, para a gente atrelar a comunicação e ficar tudo ali visível, né? Para a gente ter um lugar para colaboração. Bora ver, então, o Copilot funcionando aqui, né? Dentro do Teams, depois das informações que vocês viram que a gente tem aqui dentro desse canal e das informações que a gente também colocou, tá? Então, aqui eu vou abrir o nosso aplicativo do Copilot, né? Dentro do Teams. E eu vou pedir aqui para ele, ó, Copilot. E eu vou trazer meu prompt para cá. Deixa eu ver aqui. Meu prompt é: me ajude a entender o que aconteceu no aulão A Nova Era dos Arquivos até agora. Então, eu vou trazer para cá esse prompt. Vou colar aqui, tá? E vejam que enquanto ele vai carregar a resposta aqui, eu não citei, porque a gente pode citar, né, a gente pode citar um arquivo, um canal ou uma equipe quando a gente quer falar com o Copilot. Eu não citei nada aqui para ele, eu só falei o que eu queria, a informação que eu estava buscando, né? Eu só falei do trabalho em si. E aqui ele vai me trazer muitas coisas, tá? Então ele vai me trazer, ó, a origem do aulão, que eu falei pra vocês que começou lá na reunião, que a gente abriu o whiteboard, que era um brainstorm. Então aqui ele trouxe pra mim isso daqui, tá? Ele trouxe a gravação, tá? Aqui ele trouxe a construção da narrativa. Eu tenho um script, pô, o script está lá dentro do loop, mas eu disponibilizei o link do loop aqui dentro daquele canal que eu mostrei para vocês. Então ele já buscou para mim lá também, né? Outra integração. Aqui ele fala sobre os ensaios do aulão. Aqui, arquivo central do aulão, a peça-chave, tá? Então ele até falou que é aquele arquivo ali que a gente mexeu, tá?
Resumidamente, tá? A equipe e os canais que a gente criou para esse aulão, esses aqui, tá? E que a gente usou hoje, eles tinham só 2 pastas e um arquivo principal. E mesmo assim, o Copilot conseguiu encontrar, né, e conectar muita informação. Isso acontece porque o Copilot ele não vai olhar só para um lugar, ele não vai olhar só para uma pastinha, dentro de uma pastinha, dentro de outra pastinha, tá? Ele vai conectar tudo que tem o mesmo contexto. Reuniões, ensaios, materiais, e-mails, conversas em canais diferentes, tá? Tudo que eu deixar disponível, tá? Não porque estava tudo centralizado. Claro, eu mostrei para vocês que estava tudo no canal, mas é porque de fato estava tudo relacionado, né? E lembrem-se agora, por favor, tá? Quem organiza o trabalho pensando em pessoas, pensando nas informações que as pessoas vão consultar, acaba ajudando a IA também, porque, de novo, ela entende contextos, ela entende a informação em blocos, né? E agora sim, pessoal, eu quero agradecer vocês, né? Chegando aí no limite do tempo do nosso aulão. Muito obrigado por explorarem a nova era dos arquivos com a gente hoje. Britanicamente, Duda, nunca o aulão esteve tão pontual hoje, ó. 1h30 Tu viu? pontualmente, Duda. Cravadíssimo. Pontualmente. Nossa Senhora.